Falando de Torrent, que você trouxe para a gente a informação de que é o professor Domi. O que a gente pode trazer de novidade? Você ontem que trouxe para a gente em primeira mão que a situação, a negociação entre Flamengo e o técnico espanhol, catalão, estava muito adiantada. O que atualizou desde ontem nessa negociação? Ontem, por volta da 00:30, hora aqui da Espanha, eu tive a notícia de que já tinha o Domenech Torrent, mas vai ser mais fácil chamar ele de Dome, como todo mundo conhece ele por aqui. Ele com o Flamengo chegaram a um acordo, né? Ele vai assinar contrato até dezembro de 2021. Ontem a reunião foi durante praticamente toda a tarde, durou várias horas. O primeiro encontro que ele teve, né, com o Marcos Braz e com o Spindl também no sábado tinha sido muito produtivo. Todo o entorno do treinador estava muito otimista, né? Hoje de manhã, por exemplo, eu conversei com um ex-colega dele também na comissão técnica do Guardiola durante vários anos, que hoje é treinador, né, de time de primeira divisão. Ele também estava falando que assim, existe uma alegria muito grande, porque ele é uma pessoa muito querida no meio do futebol, né? Como eu falei, expliquei um pouco ontem, ele é uma pessoa humilde, uma pessoa simples, que sempre teve por trás das câmeras, né? Ele sempre sempre ficou por trás desse protagonismo que tinha o Guardiola, e que agora ele dá esse passo com 58 anos, né, para o que é realmente o maior desafio, né, da vida dele, né, que é assumir um clube como o Flamengo, um teórico, um estudioso do futebol. Ele já tem escolhido o auxiliar técnico dele, que vai ser o Jordi Guerrero, que foi auxiliar técnico do Pablo Matin, no Espanhol, no Sevilha, também lá no futebol, na Superliga da China. Vai levar com ele, vai também o Jordi Gris, que foi um dos auxiliares dele em Nova York, também vai ir com ele, vai ser analista de dados. E o resto da comissão técnica, principalmente o preparador físico, ainda não está muito bem definido, né? Eles vão discutir nas últimas horas, nos próximos dias, mas tanto o Marcos Braz como o Spindl, que estavam em Lisboa durante essa reunião que eles tiveram, são esperados em Girona hoje ou amanhã para poder fechar realmente e fazer oficial esse acerto entre o Flamengo e o Domenech Torrent. Pois é, Kalas, a gente falou bastante ontem sobre esse perfil, você comentava com a gente sobre a dificuldade maior dele, vai ser a gente entender como é na prática o treinador, que durante muito tempo foi o 2 ali do Guardiola, ele tentar sair dessa sombra e colocar o trabalho dele em consonância com o trabalho do Jorge Jesus. São vários os desafios dele, caso de fato se concretize. Mas a imprensa europeia viu como? Como é que teve destaque na imprensa europeia? Teve comentários? Como é que eles estão vendo essa possibilidade aí? Não, na verdade não, assim, porque ele não é a gente tem que ser muito sincero, assim, ele não é um nome de primeiro escalão aqui na Europa, ele não é uma pessoa, inclusive, muito conhecida. Há poucos dias, realmente, pouca gente conhecia ele, porque ele sempre foi isso, ele sempre foi o braço direito do Guardiola, durante anos e anos e anos, né? Então ele não é um cara conhecido aqui na Espanha. Vai ser interessante ver como a gente, a partir de agora, né, com ele sendo confirmado como técnico do Flamengo, como vai virar essa cobertura. É muito diferente do caso, por exemplo, de como foi o Jorge Jesus indo para o Brasil. Além do fato do Jorge Jesus ser uma figura realmente muito popular, que teve uma carreira assim, muito vitoriosa com o Benfica, né, e trocou o Benfica pelo rival para o Sporting Lisboa. Então, era uma pessoa muito conhecida e muito popular em Portugal, indo exatamente para o futebol brasileiro, né? Essa relação entre Portugal e Brasil também era um interesse a mais, né, da imprensa. É uma coisa que não vai acontecer com o Torrent. O Torrent, ele está indo para o... Assim, não vai ter muito destaque a ida dele para o Brasil, mas eu tenho certeza, como acontece sempre em qualquer tipo de esporte, sempre quando você tem um compatriota que faz sucesso, que tem êxito, né, no que ele faz... se ele começar a ganhar, o Flamengo começar a ir bem realmente, naturalmente ele vai acabar acabar tendo cada vez mais destaque aqui na imprensa espanhola. Acho que pode ser uma boa vitrine para ele, talvez, Milton, por esses elementos que o Kalas coloca para a gente a respeito do perfil do treinador, de como ele é visto lá fora. Pode ser uma boa vitrine para ele e pode ser um bom negócio para o Flamengo? Eu acredito que sim. Claro que, como disse o Kalas, ele não é o Guardiola. Ele foi um assistente do Guardiola durante muito tempo. Mas isso já diz muito, né? O fato dele estar ao lado daquele que é considerado um dos melhores treinadores do mundo nas últimas 2 décadas.
e ele foi assistente do cara durante tanto tempo, é óbvio que ruim ele não é, tá certo? Porque ele conhece futebol, enfim. Ele deve ter muito daquilo que o Guardiola aplica nos seus times, que é a intensidade, é o time jogando sempre em busca do objetivo que é o gol e tal. Criativos, né? Os times do Guardiola em geral são criativos. Isso quer dizer que ele vai fazer sucesso no Flamengo? Não, isso não quer dizer absolutamente nada. Quer dizer que ele é um cara que entende de futebol e é um cara que tem boa chance de dar certo. Por quê? Porque o Flamengo tem um elenco muito bom. Eu sou daquela turma que concorda com o nosso querido Muricy Ramalho, né? Que certamente está nos assistindo, que quando era técnico ainda, não agora, mas quando era técnico ainda, ele dizia o seguinte: olha, o treinador é 30%, é 25%, 30% do sucesso de um time. Ou seja, você pode ter o melhor treinador do mundo. Se o time não for bom, não adianta, não vai andar, pode até melhorar um pouquinho, mas não vai chegar muito longe. No caso do Flamengo, não, né? O Flamengo já tem um elenco muito bom, já tem uma estrutura de jogo muito boa, tudo o trabalho que o Jorge Jesus fez. Então, se ele for inteligente o suficiente para perceber que isso já está andando e que ele pode só acrescentar coisas, evidentemente que eu acho que a chance de sucesso é maior. É claro que quando você tem uma contratação dessa de uma pessoa que vem de fora para cá, de fora do Brasil, né? Tem todo um processo, nem todo mundo se adapta, nem todo mundo se adequa rapidamente, ainda mais no Brasil, que a gente tem um calendário maluco, e o calendário que o Torrente vai pegar certamente é mais maluco ainda, em função da Covid, da pandemia, que a gente teve, o calendário foi meio que achatado, né, para poder caber tudo. Então, acho que são algumas dificuldades, mas eu não tenho dúvida que é um nome que dá para confiar que ele pode vir fazer um bom trabalho. É um nome que pode manter o Flamengo no topo aí das conquistas e tal, mas não é garantia, nunca você tem garantia no futebol de que ele vai dar certo e não tem como errar. Pode dar errado, né? Ele pode não se adaptar, os jogadores podem não se adaptar ao jeito dele, enfim. Tem uma série de questões aí que só quando ele assumir é que vão ser devidamente analisadas. Uhum. Uma aposta, me parece, mas uma aposta com um nível ali não vou dizer acerto, que não dá para dizer ainda, mas de responsabilidade do Flamengo, dessa diretoria, que precisava disso, como a gente falou aqui há alguns dias, precisava de um nome de certo respaldo, pelo menos conceitual, e me parece que o Torrente, ou o professor Domi, teria, mas também com isso, vislumbrando aí um caminho interessante em termos de bola jogada. Vou colocar a Camila Carelli na conversa de novo. A Camilinha teve um problema técnico, o Milton, que celebrou tanto hoje ter duas mulheres por perto, além de todas que ele já tem na vida dele. E, Camilinha, suas impressões a respeito aí dessa possibilidade que está bem próxima do Torrente? Claro, Gabi, esse tempo de pandemia a gente fica muito refém também da nossa conexão, né? Que não é também tão legal aqui no Brasil, enfim. Sobre o Domi, acho que tem um pouco desse peso de estar substituindo um trabalho que teve números muito impressionantes, além do desempenho, né? Então, acho que vai ter uma cobrança muito grande, por mais que os treinadores, até nós analistas mesmo, tenhamos alguma paciência para entender que é um trabalho novo, o nível está muito alto, né? E quando você pega um trabalho no nível alto, você tem que, no mínimo, manter a expectativa ali de que ele possa se desenvolver da mesma forma. Acho que esse é um primeiro desafio. Eu acho que tem um outro desafio, que é a questão dele estar muito associado ainda ao trabalho com o Guardiola. Por mais que ele tenha feito esses 2 anos aí de New York City, ter conseguido resultados importantes. E aí, claro que já é um trabalho como treinador, mas é uma liga que a gente sabe não é ainda uma liga de ponta, né, considerando Europa. Então, eu acho que a gente ainda tem muito a impressão do Domi como auxiliar durante aí, mais de 10 anos com o Guardiola. Tanto que as referências que eu tenho dele são todas, né, dos livros do Martí Perarnau sobre o Guardiola, e que fala bastante do Torrente ali, do Domi como um braço direito dele, e que tinha responsabilidade muito grande também. Alguns treinamentos era ele quem comandava, ele tinha uma responsabilidade, acho que no livro da Evolução, o Martim fala sobre isso, que é a questão da bola parada. Muitas vezes a bola parada era ele que trabalhava. Então, acho que ele ainda está também muito, muito carregado dessa sombra aí do trabalho ao lado do Guardiola, e que se espera muito que seja o mesmo estilo de jogo, né? E talvez não seja, talvez ele tenha algumas diferenças. Acho que a gente vai ter que esperar para ver em campo como vai ser. Uhum. O Calas falava bastante disso ontem, né? Dessa necessidade da gente vê-lo em prática, de fato, aí como o 0-1, né? E das dificuldades de repente, ser um treinador com muitas notas autorais,
que é algo que talvez fizesse desandar o samba rubro-negro ali, que o Milton já estava falando com a gente. Que já está bem azeitado, né? Usando esse linguajar aí do momento. Calas, a gente pode chamar ele de catalão, só para a gente ter essa dica aqui de como tratar com o Dome culturalmente, geograficamente? A Catalunha é catalão, a Espanha tem várias regiões, né? Você tem o andaluz, você tem o catalão, minha mulher é galega, né? Ele é catalão de Girona, mora em Girona, né? E ele é catalão, não tem nenhum problema de chamar de catalão. A Espanha é um país de várias culturas, várias línguas, né? E inclusive eu acho que esse é o mais, para mim, esse pelo menos é uma das coisas que mais me apaixonou da Espanha quando eu vim para cá e depois quando eu escolhi para morar aqui, né? Exatamente como é um país rico culturalmente, né? E claro que sim, nenhum problema, claro que sim, ele é catalão. Então tá bom. A gente aprendendo a lidar aí com o novo que não é mister. Ontem no programa o tempo todo o pessoal falava mister, mas não é mister. Mister ficou, é outro perfil, é outra escola e o Flamengo, se fechar aí com o espanhol, não vai chamá-lo de mister, de prof talvez. O Milton quer falar. Não, só queria lembrar que provavelmente ele vai ter no Flamengo, e talvez pela primeira vez na carreira, pressão, né? Ele é o responsável do maior time da América Latina e um time que vem ganhando, né? Quer dizer, ele vai ter uma pressão que talvez ele não tenha sofrido ainda na carreira dele, né? Porque mesmo quando ele estava do lado do Guardiola, quem sofria pressão era o Guardiola, não era ele, né? O número 1 é que sempre está pagando o pato, seja pela vitória, seja pela derrota. Então, talvez o grande teste da carreira dele seja ele estar preparado ou não para sentir a pressão que ele vai sentir aqui de um Flamengo ganhador, de um Flamengo rico, de um Flamengo que hoje é meio dominante aqui no futebol brasileiro, né? Talvez pela primeira vez na carreira ele tenha essa perspectiva pela frente. Com certeza, muito bem lembrado. Calas, o espanhol estaria preparado para essa pressão? É algo que também não é só do momento do Flamengo, eu acho que também é uma questão do futebol brasileiro, que coloca muito mais pressão em termos de resultados imediatos do que na Europa? Essa é a grande questão. Essa é a grande dúvida. O Domi, ninguém tem dúvida da capacidade dele teórica, da capacidade prática de levar treino, de preparar, como a Camila falou muito bem. Ele era o responsável por desenhar e por treinar e por preparar as jogadas de estratégia do Guardiola, tanto no Bayern de Munique como no Manchester City. Né? Ele é um estrategista, ele é um teórico, ele é um estudioso do futebol. Né? O conhecimento dele é inegável. A grande dúvida que existe nesse momento é exatamente essa: como ele vai lidar se, de repente, o Flamengo perde 2 seguidas. A gente já sabe como é que a pressão do futebol brasileiro em geral e no Flamengo, essa pressão é triplicada. Né? Essa é a grande dúvida. Né? Como é que ele vai lidar com essa pressão, com essa cobrança, né? Tanto dentro do vestiário quanto também na parte pública, na parte de forma de relação com a imprensa, de relação com a torcida. Né? É uma cultura completamente diferente de viver o futebol. Eu sempre falo isso aqui na Espanha. As pessoas aqui na Espanha não têm ideia do que é ser fanático por futebol. Não existe essa paixão, muitas vezes, paixão levada para o lado negativo, né? Inclusive que a gente vê muitas vezes assim, de forma irracional e muitas vezes de forma violenta. Isso não existe na Europa. Né? Então, essa é a grande questão em torno ao Domi. Realmente como ele vai lidar com a pressão e com a responsabilidade de ser técnico do maior clube do Brasil, da maior torcida do mundo e, muito provavelmente, do clube onde assim, é o cargo de treinador de maior pressão depois do técnico da seleção brasileira, é o técnico do Flamengo. É importantíssimo isso. O que faz a gente pensar, Calas, é que talvez se tivesse sido essa escolha um pouquinho antes, a saída do Jorge Jesus um pouquinho antes, no início da quarentena, pelo menos teria dado a chance do novo treinador conhecer esse time, treinar esse time, porque como o Milton falou, já vai chegar com um campeonato, 2 campeonatos, 3 campeonatos apertadíssimos em função das datas pós-volta do futebol, né? E ele não vai ter tempo de mostrar o que ele quer fazer, ele vai ter que entender o que o Flamengo é e já botar para jogar. Não, e eu acho que é importante o que o Milton falou, a personalidade, pelo menos assim, se eu tivesse que apostar, a personalidade do Domi, que é exatamente uma personalidade assim, ele é um cara muito discreto, muito low profile, muito tranquilo, muito calmo,
E eu acho que talvez essa personalidade, tentando lembrar de grandes times que tiveram uma mudança parecida, eu lembro da seleção espanhola, que ganhou a primeira Eurocopa com o Luiz Aragonés, que foi o criador do tic-tac, né? Vale lembrar isso, né? O estilo que o Guardiola implementou no Barcelona foi inventado em conversas num quarto de hotel da seleção espanhola entre o Xavi e o Luiz Aragonés, né? E aí o Guardiola pegou essa ideia e implementou no Barcelona o tic-tac, foi aquele sucesso absoluto, a seleção espanhola foi um sucesso absoluto, e hoje em dia vale lembrar que o Guardiola já inclusive disse várias vezes que ele odeia o tic-tac, que ele hoje ele trabalha mais o que a gente chama hoje em dia de circulação progressiva, né? Que é a posse de bola mais vertical, mais agressiva, dentro do campo do rival. Mas, enfim, naquele momento, quando o Luiz Aragonés deixou a seleção espanhola tinha um esquema de jogo, tinha um time definido, tinha tudo definido. Entrou o Vicente Del Bosque. O grande mérito do Vicente Del Bosque naquela seleção espanhola que ganhou a Copa do Mundo de 2010, depois voltou a ganhar a Eurocopa 2 anos depois, foi exatamente dar continuidade ao trabalho do Luiz Aragonés. Ele praticamente não fez nada no sistema tático, não mexeu no time titular, ele identificou um time que estava perfeito, estava funcionando direitinho e deu continuidade nesse vestiário. Ele tinha uma personalidade muito parecida à personalidade do Torrent, que é assim, um cara afável, um cara tranquilo, agregador, calmo, e ele levou isso para dentro do vestiário. Vamos ver, eu acho assim, pelo menos usando uma comparação de outro técnico espanhol, de repente essa pode ser a fórmula do Domi, né? Usar esse exemplo da seleção espanhola, né, que ganhou tantas coisas durante esse período de 6 anos, 2 Eurocopas e uma Copa do Mundo, e levá-lo para o Flamengo. Então marca aí já uma conversa e depois traz tudo para a gente entre o Del Bosque e o Domi, para que eles se entendam a tempo. Te agradeço, Calais, pela participação aqui com a gente. A gente volta ao longo da semana para atualizar você que trazendo... Pessoal, olha só, nos últimos 14 dias eu fiz mais de 70 mil reais em vendas na Hotmart. Na Monetize, no mês, eu fiz mais de 200 mil em vendas. Eu quero te ensinar como que eu faço isso. Quer aprender comigo, assim como os meus mais de 100 mil alunos? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço.